Olá pessoal, nessa segunda aula de algoritmos e lógica de programação, eu vou demonstrar para vocês, através deste algoritmo que eu passei na última aula, que é o exemplo, da média, de duas notas, para a gente poder já realizar ele dentro aqui de um software, onde a gente vai empregar esses conceitos já ensinados na primeira aula para fazer ele executar usando essas palavras aqui do próprio algoritmo, ou seja, início, ler. Lembrando que, dependendo do software, tá, a palavra ler pode ser entendida como leia, tá? Então, isso aí depende muito de quem está utilizando o termo ler e leia, Então, eles são utilizados na lógica de programação para fazer com que a gente entre com o dado. Então, esse algoritmo aqui, nós vamos criar ele agora num software chamado Visual G. Esse exemplo esse pequeno exemplo aqui que nós criamos, dá para a gente usar ele no Visual G e depois a gente já emprega ele numa linguagem de programação, usando os comandos da linguagem, igual eu já expliquei que tem várias linguagens de programação. Então, aqui, recapitulando, esse foi o primeiro. Na verdade, foi um exercício, O primeiro e o segundo exemplo foram para mostrar os nomes. A gente pode usar eles também para a gente ver a funcionalidade desses mesmos exemplos aqui. Eu vou voltar aqui, tá? Para a gente realizar esses exemplos aqui que a gente fez, dentro do Visual G. Deixa eu voltar aqui onde eu... Exatamente aqui, Então aqui eu mostrei, o exemplo do algoritmo 1, que é para mostrar o nome de uma pessoa. Então vamos criar ele, num software específico para isso. Então aqui, nesse site aqui, se você procurar Visual G Download, você vai encontrar vários links aqui para o download do Visual G. Ele é bem pequeno, tá? Pequenininho. Então aqui quando você clica, você clica no botão download, em questão de minutos até segundos ele vai ser baixado em seu computador. Ele não é instalado, ele é apenas extraído, ele vai vir um arquivo compactado. Você extrai ele na pasta que você achar importante aí para você usar. E ele é esse programa aqui, Esse programa aqui, ele faz então a execução do algoritmo exatamente da forma que dos procedimentos que eu mostrei aqui, que é início, escreva, ler, enfim, o final aqui, que é o fim aqui, ele já tem tudo isso para nós, só que o fim aqui, ele escreveu com o fim algoritmo, Então essas palavras que estão em azul são palavras reservadas dele. Então no caso aqui, o algoritmo, algoritmo sem nome, ele chama algoritmo mostra nome. Então aqui em cima, algoritmo, mostra, posso colocar o fim ou tudo junto, Então, como tá lá, início. O var é uma seção de declaração de variáveis. Isso aqui ainda não expliquei, tá? Aqui você pode colocar a disciplina, que você está utilizando, Por exemplo, técnica informática. Professor aqui, vou colocar meu nome, tá? Esse aqui é apenas dados, tá? Não é importante, Então aqui, descrição, o que faz o algoritmo, tá? Se a gente olhar aqui, mostrar o nome da pessoa. Então, mostra o nome da pessoa. Nome do aluno, aqui você coloca o seu nome, por exemplo, fulano de tal. Data, então aqui a data de hoje, 12/11/2020. Agora eu vim aqui para o início, o início está pedindo para ele, está pedindo para nós, escreva o nome da pessoa, escreva, o nome da pessoa é Maria, então vou colocar aqui, maiúsculo, minúsculo, porque esse aqui não tem problema, clicando azul, tá vendo, não tem problema, então, maiúsculo, minúsculo, escreva, o nome da pessoa é Maria. Então, ficou como está ali. Para executar, eu tenho aqui o menu executar, F9,
Então eu vou apertar aqui, ó. Retornando ao nosso exemplo, tá? Vamos fazer então o algoritmo, que é o segundo exemplo, né? Que é para mostrar o nome de 3 pessoas. Aqui você pode salvar, tá? Você pode salvar esses algoritmos que você está criando aqui, porque depois você pega os exemplos, né? E você olhe, né, o que você fez para ficar documentado, para você lembrar os comandos, enfim. Eu apenas vou alterar ele, tá? Eu vou fechar aqui, tá? Agora eu posso simplesmente criar aqui um novo arquivo. Ele pergunta se eu quero salvar, eu vou falar que não. Mas o interessante é que vocês salvem, né? Para que fique guardado aí as informações aí. Então, disciplina, por exemplo, colocar aqui, ó, técnico em informática, né? O C9, quer dizer, unidade curricular 9, que é para desenvolvimento de sistemas. Como eu fiz no outro, ó. Lembrando que essas duas bases no início são consideradas comentários. Isso aqui ele não vai nem processar porque é apenas são observações, né? Ó, mostra o nome de 3 pessoas. Aqui não precisa ter aspa não, ó. Deixa eu ver como tá aqui. Mostra nome também, ó. Mostra nome. Bom, eu vou te passar aqui, talvez ele não vá pedir não. Então aqui essas linhas que estão com verde, as duas barras é para você comentar. Então aqui ele está pedindo, ó, mostra o nome de 3 pessoas, tá? Então eu vou escrever a mesma coisa como tá ali, ó. Escreva, por exemplo, ó, não vou colocar aspa, tá? O nome da pessoa é Maria. Ó, o que ele vai fazer, eu vou apertar vou executar aqui F9, né? Ó, e daí, ó, o Visual G encontrou o seguinte problema em seu algoritmo, na linha 1. Sintaxe incorreta. Mano, aqui na verdade porque eu tirei a aspa mesmo. Então ele exige a aspa aqui. Então eu vou colocar aqui a aspa, tá? Beleza, aqui. Bom, então como eu pesquisei aqui que vocês viram, ó, para mim colocar um embaixo do outro, ó, vou tirar o comentário aqui, né? Vou comentário nele, então, escreval. Ó, escreval, escreve um embaixo do outro. Olha lá, o nome da pessoa é Maria, não precisa José, não precisa João. Então, esses dois algoritmos aqui, bem simples, né, que foram montados, fechar aqui. Só para a gente vai exemplificando, né? Como que a gente pode pegar aquele exemplo lá, que eu mostrei lá no PowerPoint, aqui para o programa mesmo. A vantagem, né, que se você errar, se você estivesse fazendo ele no caderno, até no bloco de notas, até no PowerPoint, seria impossível ele te falar assim, ó, erro na linha tal, né, como eu coloquei aqui. Então, se você não fecha aspas aqui, ó, se executa ele, o que ele faz, ó? Olha lá. Já executou, só que se já está aqui, ó, fica em preto, então já vai dar, olha lá. Só que ele dá esse erro por quê? Porque ele já tem toda a sistemática aqui, né, de mostrar aonde que estão os erros, né? Por que tem um erro aí, então é muito mais prático isso. Bom, o próximo exemplo então, nós vamos montar aquele esse aqui, o médio de 2 notas. Nós vamos criar esse algoritmo aqui. Claro que ele está simplificado, porque aqui eu estou pedindo para ler a primeira nota e a segunda nota. Na verdade, quando a gente pede para ler a primeira nota, a segunda nota, ele vai aparecer lá o cursor pedindo a primeira nota e a segunda nota. A somatória efetuada e a média.
Vamos ver como é que ficaria esse algoritmo aqui no Visual G, tá? Vai usar a mesma sequência ali, né? Início, agora vai ter o processamento, né? Feito um cálculo aqui e o fim. Vamos lá. Eu vou dar um novo aqui. Não vou salvar. Então aqui é o nome dele, ó. Algoritmo média. Vou colocar aqui, ó. Bom, eu não coloquei acento, né? Também não vou colocar aqui para ficar no mesmo padrão. Agora aqui, ó. Início, tá? Início ali tá escrito ler. Então vamos lá. Ler, tá? Tá vendo? Não ficou azul. Então ele não vai entender esse ler aqui. Ler primeira nota. Por que eu coloquei o em maiúsculo? Porque como são duas palavras, e fica uma palavra composta, né? Então, a segunda palavra, eu coloco em maiúsculo para já quem olhar já ter, já conseguir ver aquele destaque, né? Que são, ali tem uma palavra juntado com a outra, já dá um destaque maior. Agora eu vou executar ele, ó. Deverá dar um erro, é claro, ó. Visual G encontrou o erro na linha 13, ler, variável ler. Ele entendeu que ler da linha 13 é uma variável, não é variável, tá? Então ele já não vai deixar executar por causa desse ler. Então eu vou colocar leia. Olha lá, ele achou a palavra leia porque ficou em azul. Vamos executar aqui. Só que ele não achou aqui, ó, variável, a primeira nota não foi encontrada. Então aqui eu tinha falado que eu não ia passar ainda conceito de variáveis, mas eu vou ter que falar agora de variáveis, porque o Visual G ele exige, quando eu faço a leitura de algum valor, ou de uma palavra, de um texto, qualquer coisa, ele tem que ter esse local já criado na memória. Para isso, ó, tem a seção de variáveis aqui, ó, em cima. E eu não defini a variável primeira nota. Então, como tem o var aqui, eu vou colocar assim, ó. Vou ter que definir o nome da variável, né? Vão ser duas, né? Não precisa ser primeira nota, tá? Tem que ser um nome que tenha a ver com nota 1 poderia ser, pode ser N1. Então, vou colocar aqui, ó. Primeira nota. O tipo dela, vou colocar inteiro. Vamos ver se ele vai aceitar, tá? Vou explicar o que é inteiro. Ó, então aqui tá, o cursor tá piscando. Se eu colocar 5 aqui, ele aceitou. Só que se a pessoa ver um cursor piscando, o que ela vai entender? Nada, né? A não ser que você tenha pedido para ela, fala para ela, ó, esse aqui é um programa para ler duas notas, que você vai editar duas notas. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre esse inteiro. Se eu coloco inteiro, é porque a nota não pode ter valor quebrado. Tipo, 5, o cara tirou 5,5 na prova, lá na nota. Então, não pode ser inteiro. Outra coisa, se for dividir como está aqui, ó. Se ele vai dividir por 2, a divisão não pode ser feita divisão por 0 e nem com o número inteiro. Então, ele não vai deixar. Então, para não colocar inteiro, eu vou colocar real. Então, nós temos a variável numérica, que armazena números inteiros, e a real, que armazena números que podem ter vírgula, né, que podem ser quebrados. Bom, beleza. Agora eu vou fazer a segunda parte aqui, ó, que é escreva, né, digite a primeira nota. Vamos ver como é que vai ficar agora. Agora sim, ó, de primeira nota. Então a pessoa sabe que isso é importante você explicar, ela vai fazer. 5, só ficou grudado lá o 5 com nota. Como é que eu faço para separar esse espaço? Posso colocar aqui 2 pontos, tá? Vou fazer o teste de novo. Ficou grudado. Se eu quiser dar um espaço depois do cursor aqui, eu posso dar também. Não é necessário. Se eu vir aqui, ó, colocar um espaço, ó, ele vai respeitar. Ó. Bom, beleza. Então a nota 1 foi feita, né? Agora eu vou fazer com a nota 2. Então, ó. Escreva. Digite a segunda nota.
leia segunda nota. Se executar, certamente que vai dar um erro, porque a segunda nota, a variável segunda nota não foi encontrada. Agora eu vou ter que vir aqui, ó, primeira nota, eu vou ter que colocar uma vírgula, tá? E colocar segunda nota. Bom, então aqui foi criada a segunda nota, né? Ela pode ser criada na mesma linha, o tipo é o mesmo, né? Não vai dar problema nenhum. Se fosse uma variável inteira, eu teria que colocar na segunda linha, né? Então na linha 10 seria a variável inteira. Então primeira nota, vamos supor 5, segunda nota 5. Bom, beleza, fim do programa, né? Tá faltando o que aqui, ó? Tá faltando eu fazer essa soma aqui, ó. Então a soma, esse símbolo aqui, que é a flechinha e o tracinho, né? Então a flechinha foi feita com um sinal de menor e um traço, né? Então ficou uma seta para a esquerda, é chamada de atribuição. Agora, como que eu faço essa atribuição lá no Visual G? Vou vir aqui então pela ordem, né, do algoritmo. Ó, soma, sinal de menor, traço. O que eu vou fazer aqui, ó? Então, na variável soma, atribua a primeira nota somando com a segunda nota. Ou seja, ó, soma, símbolo de atribuição, primeira nota mais segunda nota. Traduzir então, coloque na variável soma, ou a soma é igual a primeira nota mais segunda nota. Vou executar para ver se não tem nenhum problema aqui. Primeira nota 5, segunda nota 5. A variável soma não foi encontrada. Por isso que toda vez que você colocar um nome aqui, ele fica em preto, né? Esse nome que fica na cor preta, ele não conhece. Então, significa que eu tenho que vir aqui e colocar também, não precisa dar esse espaço, vou colocar só separado. Tem que colocar a variável soma, não nota. Soma. Então, vamos lá. Executa. Tudo de novo, ó. Agora não deu erro porque ele entendeu que a variável soma existe. Inclusive está mostrando aqui, ó, a primeira nota, né? Aí em cima, a segunda nota e soma. Então já deu 10 aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Isso aqui é como se fosse um teste de mesa, tá? Já mostrando para você, ó. Primeira nota que eu digitei, a segunda e a soma já efetuada. Bom, próxima parte do algoritmo aqui, ó. Fazer a média. Então, média recebe a soma dividida por 2. Outra coisa, aqui embaixo, ó. Média recebe a soma dividido por 2. Executando. 5, 5. Bom, de novo, é claro, a variável média não foi encontrada. Beleza, o que eu tenho que fazer aqui? Vim aqui, ó. Soma, colocar média. Executando de novo. 5, 5. Ah lá, beleza, sem erros por enquanto. Ah lá, a média já deu 5, ó. Então, aqui é um teste de mesa, né? Ó, primeiro nota eu digitei 5. Segundo nota eu digitei 5. Somou as duas, deu 10. Dividiu por 2, que é a linha 10, 18 aqui. Deu 5. Agora vamos fazer com outros valores aqui. Tirei 8 na primeira nota. Tirei 10 na segunda. Olha lá, tá colocando lá em cima, lá, 8 na primeira, 10 na segunda, total 18. 18 dividido por 2, 9. O que está faltando agora aqui, ó? Escreva a média. Bom, vamos lá. Escreva, quer dizer, mostre para mim o valor calculado da média. Vamos lá então. 8, 7, olha lá, 7,5. Só que a pessoa fala, mas o que é 7,5? Bom, ela vai entender que é a média, né? Mas, pelo sim, pelo não, vamos colocar assim, ó. Vou abrir aspas, porque eu vou colocar uma frase aqui, ó. A sua média calculada foi, vou colocar uma aspa aqui, tá? Mais, né? Então, ó, aqui é um texto, né, ó. A gente chama de string, como eu falei, ó. A sua média calculada foi, né? Fecha aspas, porque isso aqui é uma coisa separada que não tem nada a ver com essa variável média. Mais a média que ele achou. Vamos lá.
7, 7. Ah, peraí. Vou colocar a vírgula aqui, acho que não aceita o mais aqui, vamos lá. Olha lá, sua média calculada foi 8. Então, aqui a gente usou um programa, um software, né? Que basicamente ele repete, ele é um algoritmo já no seu formato tradicional, né? As palavras reservadas, início, escreva, leia, ou ler, né? Como o caso, fim. Então, são exemplos básicos aqui que a gente usa, né? Para já começar a dar um sentido já prático aqui, né? Para mostrar de forma prática como que ele funciona. Ó, aqui eu vou mostrar um exemplo também que vai ser bem parecido que nós vamos montar agora, que eu vou montar agora numa linguagem de programação. Quando eu uso uma linguagem de programação, aqui vocês estão vendo que está tudo em inglês, tá? O que está em português é o que está entre aspas, porque é o que vai ser exibido para o usuário. Então, eu só vou dar um exemplo aqui, mas não vamos realizar ainda, porque primeiro vamos criar os algoritmos, né, fazer os testes no Visual G, aí depois a gente passa para a parte de uma linguagem, para não misturar muito, senão fica muito complicado depois para ficar entendendo, né, o processo do algoritmo, né, que é a estrutura, a planta, como se fosse a planta de uma casa, né, no nosso caso aqui é a estrutura do software, passo a passo, né, e depois porque se você entrega o algoritmo para um desenvolvedor, um programador, ele vai pegar aquele algoritmo lá que nós acabamos de fazer e vai converter tudo aquilo lá nessa linguagem aqui, por exemplo, que é o C Sharp. Mas existem várias linguagens, inclusive o B aqui deve ter outras linguagens aqui, ó. Ó, essa aqui é a linguagem VB, tá? Então, olha a diferença aqui, ó, do C Sharp, né? Ele usa ponto e vírgula normalmente para finalizar uma linha. E o Visual Basic aqui, ó, que é o VB.NET, ele não usa ponto e vírgula. Mas ele usa outros comandos, alguns parecidos, outros nem tanto. Mas o que vai ser feito, o que vai ser, na verdade, mostrado para o usuário é a média sendo efetuada. Quer dizer, qualquer linguagem deverá mostrar com alguma diferença no layout, no design, mas é processo mesmo. Aqui uma linguagem também chamada Pascal, uma linguagem antiga também. Hoje ela é utilizada, na verdade, dentro de uma outra plataforma gráfica, né? Para criar softwares com mais recursos até que é só parte de código, né? A Pascal é só código, ela é usada dentro de uma outra plataforma que eu falei para poder dar mais, vamos dizer assim, recursos para essa linguagem. Então aqui também é a mesma coisa, também usando outra forma de fazer o algoritmo. Na verdade, o algoritmo foi baseado na linguagem Pascal. Vocês estão vendo aqui que tem o begin, né, que é o início, e o end lá embaixo, que é o fim. Aí o write, que é escreva, né, o ln é porque ele passa para a linha de baixo, que é o escreval. O var também tem no Pascal, que também tem no algoritmo ali dentro do Visual G. Então, o Visual G, na verdade, foi baseado no algoritmo, porque o algoritmo ele foi baseado no que? Na estrutura da linguagem Pascal, porque é uma linguagem bastante utilizada aí na década de 80, 90, muitos usaram, nós usávamos muito Pascal, né? Não confundir com Pascual, né? Tem nada a ver. Aqui a linguagem C, que C Sharp, o C Sharp é uma plataforma mais usada de forma gráfica, né? Ela foi baseada na linguagem C. Inclusive o Windows, né? Muitos aplicativos foram criados na linguagem C. Vários jogos também. Só que ele já usa outros comandos, embora seja... Mas a estrutura é basicamente a mesma, tá? Ponto e vírgula. Alguns comandos são parecidos, já não é mais escreva, é print, né? Print é escrever, é printar, né? Pode ser tanto na tela como na impressora. Então alguns são semelhantes, outros são muito diferentes, né? É o Java, tá? Vendo? Aqui já tenho umas diferenças também usando o Java. Então aqui
Só para mostrar que existem linguagens e linguagens, né? Então você vai usar os comandos daquela linguagem como se estivesse em um país, né? Lá nos Estados Unidos você vai falar uma língua, você vai lá na Alemanha, você tem que comunicar na língua deles, na Holanda, enfim. Cada país, né? Tudo bem que o inglês é a segunda língua normalmente de cada país, de todos os países, mas a gente não pode sair falando nossa língua lá, porque a língua nossa não é uma língua muito utilizada mundialmente, né? Até porque a língua português, a língua francês, né, é muito complicada. Então é isso.